Olá, eu sou Marisol Mandarino, tradutora juramentada de inglês e espanhol. O tópico deste vídeo hoje vai ser a legalização de documentos para os Estados Unidos e o Canadá, a diferença e as coisas, os detalhes, as peculiaridades que a gente tem que ter em mente. Porque, como são países vizinhos, pode ser que você prepare o seu documento escolar, acadêmico, para ser usado no Canadá, acabe ficando lá 2, 3, 4 anos, no final surge uma oportunidade nos Estados Unidos ou vice-versa, e aí você não sabia que não pode apostilar os documentos que são usados no Canadá e precisa apostilar os documentos que são usados nos Estados Unidos. Vou explicar isso com mais detalhes então. É o seguinte, hoje em dia temos duas maneiras, duas opções, na realidade não são opções, né? Duas vertentes de legalização de documentos públicos brasileiros. Então, o Brasil é signatário da Convenção de Haia desde 2016. Começamos a emitir apostiles para os nossos documentos públicos em 2016. Mas temos que emitir apostiles para todos os documentos públicos? Não, só para aqueles documentos que vão ser apresentados em outro signatário da Convenção de Haia. E, no caso, Estados Unidos é signatário e Canadá não é signatário. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter claro. Então, antes de acontecer, antes de o Brasil ratificar a Convenção de Haia, ou seja, confirmar que ele queria ser signatário da Convenção de Haia, o que se fazia com os documentos públicos que iam do Brasil para qualquer parte do mundo? Eles eram legalizados no MRE, mas para serem legalizados no MRE, eles precisavam antes ter um reconhecimento de firma no documento, né, que é original, geralmente, e no documento original, para que depois ele fosse legalizado no MRE, que é um procedimento gratuito, mas que infelizmente só acontece nas capitais do Brasil. Então, eu que estou no interior, por exemplo, levando um documento de Juiz de Fora para ser legalizado no MRE, o MRE mais próximo não é o MRE da capital do meu estado, em Belo Horizonte. Ele é o MRE do Rio de Janeiro, certo? Então, tenho aí que saber que o MRE do Rio de Janeiro não tem as firmas, não tem o arquivo, as firmas dos tabeliães e dos escreventes dos cartórios de Minas Gerais. Tá? Então, eu preciso que seja feito um reconhecimento de firma no meu documento em Juiz de Fora, se foi a cidade onde foi emitido o documento, né? Imaginemos que seja aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, e faço um reconhecimento de firma aqui, chego no Rio de Janeiro, vou em outro cartório de notas lá e faço um reconhecimento da firma do tabelião ou do escrevente de Juiz de Fora, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o MRE não tem no seu arquivo as firmas dos cartórios de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, nada. Tá? Então, como eu estou muito perto do Rio, para mim é mais vantagem levar os meus documentos de Juiz de Fora para o MRE do Rio. E acontece isso então. Primeiro eu faço o reconhecimento de firma em Juiz de Fora, depois eu reconheço a firma do escrevente de Juiz de Fora no Rio de Janeiro, em qualquer cartório, e depois eu vou no MRE do Rio de Janeiro para que eles legalizem aquele documento através do reconhecimento de firma feito já no Rio de Janeiro, que eles já conhecem e tem lá como confirmar que é autêntico, tá? E aí está legalizado para ir para o Canadá ou para outro país qualquer não signatário da Convenção de Haia. Isso era válido antes da apostila, antes de 2016, para todos os países, tá? Mas quando o Brasil começou com a apostila em 2016, ele passou a ter a segunda opção, que é
o apostilamento para os documentos que vão ser usados em países signatários da Convenção de Haia, como os Estados Unidos são. Tá? Então, o aluno que sai daqui do Brasil, ou o adulto, ou profissional, que sai daqui do Brasil com os seus documentos todos preparados para trabalhar no Canadá, ou estudar no Canadá, e não tem a ideia de ir para os Estados Unidos, pode ser que no futuro a vida dê voltas e ele precise daqueles mesmos documentos para usar nos Estados Unidos, mas ele só pode apostilar no Brasil. Aí ele tem que devolver aqueles documentos que ele levou preparados, legalizados no MRE para serem usados no Canadá, ele tem que devolver ou trazer numa viagem ou mandar pelo correio aqueles documentos para serem apostilados aqui. Só que temos que ter sempre em mente, os documentos apostilados não são válidos no Canadá, então salvem sempre uma cópia autenticada para ser usada no Canadá, sem apostilar, ou façam o contrário, apostilem uma cópia do documento para ser usado nos outros países e guardem o original sem apostilar para ser usado no Canadá, tá? Ele é o único país não signatário da Convenção de Haia? Não, mas o Canadá é o único que rejeita originais que estejam apostilados, tá? Me parece um absurdo, mas é a situação. Para que vocês não percam a ida ao Canadá com o documento que está apostilado, então é importante vocês saberem que tem que guardar ou o original sem apostilar ou uma cópia autenticada sem apostilar. E não se esqueçam, vocês têm que primeiro fazer o reconhecimento de firma no original e depois fazer uma cópia autenticada daquilo, certo? Porque não dá para apostilar e não dá para legalizar no MRE uma cópia autenticada que não tem uma firma reconhecida no original. Vocês têm que primeiro reconhecer a firma no original. Aí depois todas as cópias que vocês fizerem já estarão com aquela firma e aí será possível fazer a legalização no MRE, se for o caso, ou o apostilamento, se for o caso. Tá? Então, na realidade, não são opções, são dois caminhos, dependendo do país de destino. Espero que tenha ficado clara a diferença entre a situação dos Estados Unidos, que são signatários, e do Canadá, que não é signatário, e essa especificidade do Canadá, que é o único país não signatário da Convenção de Haia que não aceita documentos apostilados, certo? Apostilou o documento que tem que ser mostrado no Canadá, apresentado ao Canadá, estragou o documento. Imagina ter que pedir uma segunda via do diploma, que demora às vezes 1 ano ou mais, tá? Espero que tenha servido essa dica aqui para vocês, que vocês tenham aproveitado. Nem sempre essas coisas estão claras nas páginas dos governos, né? Nem sempre a gente se dá conta que um país pede de um jeito e o outro pede do outro e que há essa restrição no Canadá. Então, acho super importante que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês comentem, vejam se ficou algum ponto aí sem esclarecimento devido e a gente vai acertando aqui as arestas, tá bom? Espero que vocês gostem, cliquem no canal, curtam e voltem sempre. Abraço!